Chegou a hora de mais um Coletiva Tendências, um programa com o apoio de WTAG. Resultados reais, Digital First. Olá, começa agora mais um Coletiva Tendências. Eu sou Patrícia Lapuente e ficarei com vocês nos próximos minutos para falar sobre a relação das marcas com as gerações. Quem conversa comigo sobre isso a seguir é a jornalista, pesquisadora e fundadora da Berlim, Andrea Kruger. Tudo bem, André? Seja muito bem-vinda virtualmente, ao nosso programa. Oi, Patrícia, bom dia, muito obrigada, é um prazer estar aqui, também estou aqui no home office e vamos que vamos, né? Olá, que estão ouvindo e assistindo também. Tá certo. Bom, antes da gente entrar no nosso assunto, eu gostaria de pedir para te apresentar um pouco para o povo gaúcho aqui e fazer um resumo da tua trajetória. Bom, eu sou a Andrea, eu trabalho com pesquisa de mercado e análise de tendências há 13 anos. Eu sou jornalista, como a Patrícia falou, também sou professora de algumas universidades e escolas de ensino livre no Brasil. Já estive em Porto Alegre para dar aula, dou aula na Unicinos, em algumas pós-graduações, na Perestroika também, há um tempo atrás. E, enfim, eu estudo comportamento de consumo e agora eu estou fazendo um mestrado na Federal Tecnológica aqui do Paraná sobre inteligência coletiva, que é um assunto bem bacana. E é isso aí, sou fundadora da agência Berlim, que existe há 10 anos. A gente trabalha com pesquisa qualitativa de mercado e análise de tendências. Tá certo, então. Bom, antes da gente entrar de fato no assunto sobre marcas, eu gostaria que tu explicasse um pouquinho o que são as gerações, quais são elas e quem pertence a cada uma delas. Bom, Patrícia, esse assunto gerações, ele é muito interessante, né? Porque classificando gerações de indivíduos pelo ano de nascimento, pela época de nascimento, nos ajuda a estudá-los. No entanto, existem pessoas que não concordam, né? Porque acham muito generalista e tal. Então, por exemplo, assim, eu sou uma millennial, eu nasci em 1980, então eu sou uma millennial do início, né, dos millennials, de acordo com alguns institutos, de acordo com outros eu sou geração X, mas eu tenho muitas características de geração Z ou de baby boomer. Então, assim, eu já começo, assim, de partida falando que pode ser um assunto meio generalista, mas ele é assim, ele é essencialmente generalista, e ele é generalista para que a gente possa estudar e que a gente possa trabalhar com esses indivíduos. Então, assim, a definição que eu uso de geração nas minhas aulas, enfim, para os meus clientes, é uma definição de um instituto chamado The Center for Generation Kinetics, que é um centro americano, e eu acho interessante, eu acabo usando essa definição, então. Então, basicamente, assim, a gente trabalha no momento para consumo com 4 gerações, né? Os baby boomers, que são os nascidos após a Segunda Guerra Mundial, ou seja, nascidos por volta de 1946 até mais ou menos 1964. Então, provavelmente são os meus pais, por exemplo, são dessa geração, ou os avós de algumas pessoas mais jovens que estejam escutando agora. Então, eles nasceram entre 46 e 64. Em seguida, veio a geração X, também conhecida como geração MTV, que são indivíduos nascidos entre 1965 e 76, 77, né, até o final dos anos 70. Então, esses foram jovens nos anos 90, né, eles inventaram muitas coisas, então muitas das tecnologias que a gente usa hoje foram essas pessoas que inventaram. Em seguida, os nascidos nos anos 80, a geração X foi jovem nos anos 80, perdão. Foi jovem nos anos 80, que foi justamente a época em que surgiram muitas dessas inovações que a gente utiliza hoje, que obviamente foram desenvolvidas ao longo das últimas décadas, mas elas surgiram nos anos 80, né? Muita inovação tecnológica. Bom, em seguida vem a geração Y, os famosos millennials, que são as pessoas nascidas nos anos 80 até o comecinho dos anos 90. Então, acho que muitos... Não sei, você é nascida em que ano, Patrícia?
Eu sou de 90. 90. Então você tá ali entre a geração Y e a geração Z. E, por fim, vem a geração Z, né? Ou a iGeneration, que são... Muitos já são praticamente nativos digitais, que eles nasceram ali no início da década de 90. E, em seguida, a geração que vem, né, que nasceu ali pelo começo dos anos 2010, são as pessoas chamadas de geração alfa, que são pequenos ainda, e, enfim, não se sabe muito dessa geração ainda, mas eles são chamados de alfa porque eles são a primeira geração nascida no século XXI. Então, eles são 100% nativos digitais já. Eles nasceram, já tinha Instagram, já tinha iPhone, já tinha iPad. Então, basicamente, mais ou menos, essa é a classificação de geração que a gente usa. Tá, vamos por partes então. A geração Z está entrando agora no mercado de trabalho e com isso é uma novidade para as marcas. Quais são as principais características dela? Bom, a geração Z, ela tem características bastante interessantes e que diferem principalmente dos millennials, né? Então isso também é uma coisa que a gente vê muito nos estudos geracionais. Cada geração acaba transgredindo os valores da geração anterior e, assim, ficando parecida com a geração que vem antes da anterior, digamos assim. Então, a geração Z tem algumas coisas da geração X e não tem muitas coisas dos millennials, que é tudo cíclico. Então, por exemplo, assim, eles não gostam de se definir, então eles são múltiplos, eles têm múltiplas, não personalidades, claro que não, mas eles gostam de se expressar de diferentes maneiras, eles quebram estereótipos, eles supervalorizam o eu, a individualidade, eles não gostam de ser generalizados como mais um num grupo, que era uma coisa que os millennials adoravam, a necessidade, né, de fazer parte de grupos, de tribos. Eles já não, eles podem fazer parte de várias tribos diferentes. Então, eles são nativos digitais, de certa forma, eles lembram muito pouco do mundo analógico, né? Eles são curiosos, imediatistas, eles querem as coisas resolvidas naquele momento, eles querem consumir o que eles desejam consumir na hora que eles querem, do jeito que eles querem. Eles buscam, em relação ao trabalho e às relações laborais, eles buscam flexibilidade, eles buscam propósito, e eles são bastante pragmáticos e valorizam a transparência e buscam incessantemente a verdade. Então, é uma geração que não se engana muito facilmente. Eles têm acesso, claro, né, à tecnologia, então eles sabem onde buscar respostas, né? É difícil enganá-los. E, enfim, esse é basicamente o conjunto de características gerais da geração Z. E eu acho interessante, Patrícia, essa questão da relação laboral que você perguntou, porque é a primeira vez na história que 4 gerações vão ter que atuar juntas no mercado de trabalho. Né? Então, você tem os baby boomers, a geração X, os millennials e a geração Z trabalhando juntas. Então, pensa o desafio que não é para um gestor ter que trabalhar com pessoas tão diferentes em termos de estímulos, em termos de valores, de perspectivas, na mesma empresa. Então, é um desafio bem grande hoje em dia. E como é que essa geração, que é digital nativa, encara a relação com o consumo de produtos? Olha, a relação com o consumo, eles têm uma relação bastante funcional, né, com os produtos e com as marcas. O que significa? Eles usam uma marca, eles gostam de um produto, eles endossam esse produto até o ponto que esse produto e essa marca respondam às expectativas deles. Se essa marca pisar na bola, fizer algo que eles não concordam, eles simplesmente esquecem essa marca e pulam para outra marca, entende? Então, eles querem o que funciona, o que dá a eles qualquer tipo de benefício que eles estejam procurando, e eles valorizam muito algumas características. Então, por exemplo, transparência, né? Como eu falei antes, eles buscam muito a verdade, então eles estão sempre querendo marcas que falem para eles o que acontece de fato. Eles gostam de conforto,
Então, são marcas que proporcionam a eles conveniência, que eles não tenham que ter muito esforço em adquirir, né, os seus produtos. Também se preocupam bastante com a questão da sustentabilidade. Mas, assim, basicamente, eles compram tanto offline quanto online. A gente não pode achar que é uma geração que compra só online, isso não é verdade. Já tem várias pesquisas que demonstram, e as próprias pesquisas que a gente faz aqui também a gente percebe, que é uma geração que gosta da experiência de marca. Eles gostam de ir numa loja bacana, legal, que proporcione algum tipo de novidade para os sentidos. Eles gostam bastante disso. Mas, por conveniência, eles também gostam de comprar online. Então, eu acho que as marcas que conseguirem fazer um bom trabalho omnichannel, ou seja, que estejam presentes em vários canais, online, offline, são as marcas que têm mais chance de se dar bem com essa galera. E quais são as principais características que a marca precisa ter para conseguir atingir essa geração? Então, como eu até comentei com você, né? Transparência, verdade, conveniência, sustentabilidade, basicamente qualidade, né? Então, eles buscam isso. Eles são muito pragmáticos, né, nas compras, como eu comentei. Eu até estou com uma pesquisa aqui aberta bem bacana, depois eu te mando o link para você compartilhar aí com os ouvintes. Uma pesquisa que um instituto muito legal, até para quem se interessa por pesquisa geracional, se chama YPulse, YPulse, então é ypulse.com. Eles têm um painel de 100 mil jovens, que eles ficam, enfim, o ano inteiro fazendo pesquisa com eles e tal. E eles, anualmente, eles investigam mais de 400 marcas, traçando 16 diferentes diagnósticos de marcas, entre pessoas de 13 a 39 anos, principalmente nos Estados Unidos, entre a geração Y e a geração Z. Então, eu vou ler aqui as da geração Z, que é a galera que eles consideram entre 13 e 18 anos. Então, essas são as marcas que eles mais curtem. Tá Nike, em primeiro lugar, Vans, Adidas, Nike Jordan, Under Armour. Então, é Nike, Vans, Adidas, Nike Jordan, Under Armour, Supreme, Converse, que é a marca dona do All Star, Hot Topic, The North Face, que eles acham uma marca super legal para sair, uma marca urbana, Hollister, a Pink, da Victoria's Secret, American Eagle, Forever 21, a Aeropostale e as botas UGG. Então, veja, os millennials consideram a UGG uma coisa horrorosa, feia, né? Aquelas botas que tem pelo dentro. E o pessoal da geração Z já gosta, porque eles são muito adeptos do conforto e da moda feia, que é um fenômeno que a gente viu de tendências de usar coisas feias, ugly fashion. Então, eles são muito irônicos também. Então, assim, o que essas marcas têm em comum? Algumas são fast fashion, muitas delas produzem na China, enfim, mas eles aparentemente, né, de modo até talvez ingênuo, eles não se importam com isso, talvez eles nem saibam, mas eles veem conforto, eles veem conveniência, são lojas que tem em vários lugares. E experiência de marca, né? Então a Nike, as lojas da Nike, elas entregam uma experiência bacana, a própria Adidas também, a Supreme também, que eles estão sempre fazendo eventos para chamar esse público. Então eu acho que esses são pontos importantes. Então, para resumir, experiência, né, no offline, transparência, verdade, campanha, né? Enfim, então, a percepção de sustentabilidade, de responsabilidade. Eles gostam de marcas que se importam, então eles acham legal marcas que se importam com o social, com o ambiental. E, enfim, é isso, mais ou menos. A gente pode dizer, então, que eles são ligados à tendência das love marks? São, com certeza. Com certeza. Eles gostam da marca, eles defendem e eles gostam de marcas que tenham algum tipo de causa e que se engajem de fato, de verdade, nessas causas, de algum tipo de impacto positivo.
E como é que a publicidade e o marketing estão se reinventando para conquistar essa geração? Olha, eles estão basicamente, eu acho que se digitalizando. Eu vejo 2 caminhos muito fortes, né? O primeiro é a questão dos canais. Então, é estar em todos os canais, procurar estar pelo menos uma presença legal no online, mas uma bacana também no offline, manter para os mais velhos, né? Que é um grande desafio. E eu acredito que ter algum propósito, as marcas, elas consigam, enfim, comunicar algum propósito que os convença a se engajar ao propósito ou a marca em si. Eu acho que esses são os 2 caminhos que o marketing e a publicidade estão desenvolvendo, né? Tentar conhecer as idiosincrasias desse público, principalmente no que diz respeito a propósito e a causa, se engajar de verdade, conseguir comunicar isso para esses jovens. E a questão dos canais de venda, eu acho que também são fundamentais. Então, eu acho que assim, esses são os 2 pontos de desafio para o marketing e para a publicidade vender para a geração Z. Certo. Bom, a previsão para este ano é de que a geração Z represente 40% dos novos consumidores. Porém, a terceira idade é uma parcela de 14% destes consumidores, além dela ter mais poder de opinião e de compra. Então, quem são hoje os consumidores dessas marcas? Veja, de que marcas? De grandes marcas? Ou Isso, grandes marcas. Bom, é todo mundo, né? Na verdade, se a gente for pensar. Só que se você vê uma Nike, vamos pegar a Nike, então, que é a marca que os jovens mais gostam, é uma marca também que os seniors também usam bastante. A Nike tem diversas linhas para cada público. E qual que é a grande estratégia da Nike? Por que ela tem tanto êxito? Porque ela define suas linhas, escolhe um público-alvo, conhece esse público-alvo e comunica para este público-alvo em específico, usando as suas características e o seu vocabulário. Não adianta você querer ter uma marca e querer comunicar ao mesmo tempo o mesmo produto com a mesma campanha para uma pessoa, para um baby boomer, por exemplo, uma pessoa de 70 anos e um guri de 20 anos. Você não vai conseguir comunicar. Então, assim, o que as marcas de sucesso fazem? Elas segmentam. Então, acho que esse é o grande segredo, né? Você não vai conseguir vender para todo mundo. Você vai dar um tiro de canhão e não vai acertar ninguém. Então, você tem que segmentar seus produtos, conhecer o segmento através de pesquisa, desenvolver campanhas para esse segmento, que falem com eles, que criem identificação e aí vender. Eu acho que esse é o grande segredo. É super desafiador? É super desafiador, mas dá para fazer. Hoje tem várias empresas de pesquisa aí super legais. Porto Alegre mesmo tem algumas agências muito legais, né, de pesquisa. Tem a Lu, da Vitamina, que faz um trabalho muito bacana. A própria Box, as 824, né? Então, eu acho que é segmentar, conhecer o público e vender direto para esse público. Seja ele baby boomer, seja ele millennial, seja ele geração Z. Uhum. E na tua opinião, a publicidade e o marketing estão pensando estratégias para o público mais velho ou apenas para as novas gerações? Infelizmente, as marcas ainda focam muito no jovem, né, Patrícia? Porque o jovem, como disse aquele vídeo que a Box 1824 fez uns anos atrás, "We all want to be young", né? Todo mundo quer ser jovem é legal, é bacana, é divertido, é bonito, né? Não reclama, não tem doença crônica, não tem mau humor. Né? Então, eu acho que principalmente no Brasil, o Brasil é um país muito preconceituoso com idosos. A gente vai viver pela primeira vez daqui a uns anos uma realidade que vai ter, onde vai ter mais idosos no mundo do que jovens. Então, ao contrário da Europa, que já vive uma realidade muito mais idosa do que jovens há muitos anos, nós só vamos começar a viver isso agora, daqui para frente. Então, assim, eu acho que as marcas poderiam estar fazendo muito mais para os idosos, para os mais velhos, né? Que tem tempo, como você comentou, e tem dinheiro para gastar, tem tempo para gastar esse dinheiro, mas as marcas ainda... Poucas marcas
estão vendo esse potencial, estão se comunicando e desenvolvendo produtos e serviços para essas pessoas. É uma pena, tem um mercado super potencial, tem muito a ser explorado. Bom, para a gente encerrar aqui, a gente fala muito de tendências, então a gente pensa na futurologia. Na tua opinião, o que a gente pode esperar da geração alfa? E quem são eles e quais são as perspectivas para esses futuros consumidores? Olha, a geração alfa é um mistério ainda, né? Porque eles ainda não começaram, quer dizer, eles já influenciam muito o consumo de casa. Então, quem tem aí um filho de 10 anos e vai no mercado com essa criança, já sabe que a criança já quer escolher a sua própria bolacha, já conhece marcas de várias coisas. Muitas crianças, inclusive, conhecem marcas, logomarcas, e não conhecem frutas. Isso até tem num documentário chamado Tarja Branca, se eu não me engano, onde a pesquisadora mostra algumas logomarcas para crianças que não sabem nem ler. Então, por exemplo, a Apple, a criança sabe que a maçãzinha é Apple. A Samsung, a criança sabe que é Samsung. Mas mostra uma goiaba, a criança não sabe o que é uma goiaba, não sabe o que é uma manga. Então, elas vão ter uma característica muito, muito próxima com o consumo. Tudo isso para dizer que eles são filhos dos millennials, né? Então, eles com certeza vão viver num mundo muito, de certa forma, moldado pelos valores dos millennials. Algumas previsões que alguns especialistas fazem, que eu acho que fazem bastante sentido, é que eles vão casar muito mais tarde e dados de uma pesquisa da Consumoteca recente fala que a geração Z quer casar. Então, a principal métrica de sucesso para eles, de acordo com essa pesquisa da Consumoteca, para 26% é ter uma relação estável ou casar. 22% quer comprar a sua própria casa. Por quê? Porque eles vêm de lares, muitas vezes, desfeitos, de pais separados. Enfim, eles têm essa aspiração de construir o seu próprio lar, enfim. Mas eles vão casar mais tarde, eles vão ter menos filhos, eles vão se aposentar mais tarde. Eles viverão em famílias menores, eles serão, olha que interessante isso, a geração mais formalmente educada da história, porque os pais investem muito na educação deles. Então, eles têm muito acesso à tecnologia, à informação, às escolas, e por conta disso, eles devem ser também a geração mais rica da história. E assim, características ainda não tem como antecipar tanto, mas isso deve, consequentemente, acarretar também questões de saúde mental, de ansiedade, de solidão, que a gente já vê na geração Z. Mas, assim, se eles conseguirem formar um bom senso de comunidade, formar grupos coesos, enfim, é capaz que essas questões de saúde mental não sejam tão sérias como são hoje em dia, né? Então, esperamos que essa nova geração, a geração alfa, consiga melhorar um pouco o mundo e dar mais no meio ambiente. Tudo isso que eles estão vivendo. A minha filha tem 4 anos e no meio dessa pandemia, né, do coronavírus, ela está sem aula, ela está em casa e ela está com medo, sabe? Por mais que a gente cuide, não fique assistindo notícia o tempo todo, ela tem medo, e é uma coisa que vai ficar inscrita numa geração inteira, né, como, sei lá, não sei, espero que como um trauma o mais leve possível, mas é algo que realmente eu acho que vai refletir no futuro do comportamento dessa geração, tudo isso que eles estão vendo e que a gente está passando. Então, vamos ver. Tá, André, muito obrigada, então, pela tua participação e boa sorte aí em Curitiba com toda essa pandemia. Obrigada, você também. Eu posso deixar o nosso Instagram da Berlim para quem se interessa? Claro! Obrigada. Então, para quem se interessa por tendências, por consumo, por gerações, segue a gente lá no Instagram, é @Berlim com N de navio, _CWB. Então, Berlim com N, _CWB. Gente, muito obrigada. Obrigada, Patrícia. Obrigada a todos que escutaram. Foi um prazer. E boa sorte para todo mundo. Fiquem em casa, lavem as mãos e até breve. Tá certo, então. Obrigada. Tchau, tchau, André. Tchau.
Então tá, gente, toda essa conversa com mais informações, pesquisas e outros especialistas além da Andréia, vocês podem conferir nas páginas da Tendências Comunicação 2018. Ela pode ser visitada em coletiva.net/revistas. Ou quem preferir receber um exemplar impresso, pode enviar um e-mail para tendências@coletiva.com.br. Bom, este foi mais um episódio do Coletiva Tendências. Espero que tenham gostado do programa. Lembrando que a edição deste podcast é da Papier Conteúdo. Comentários, sugestões e críticas podem ser feitos por meio do nosso e-mail tendências@coletiva.com.br e também das nossas redes sociais. Estamos no Facebook, no LinkedIn e no Instagram pelo @Coletiva Tendências. Até uma próxima, gente. Tchau, tchau.